Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 22 de maio, dia em que a Igreja celebra a memória de Santa Rita de Cássia. E não poderíamos deixar de falar desta figura, desta santa tão importante para a nossa Igreja, que tem muitos santuários, paróquias, comunidades a ela dedicadas, tamanha a devoção que o povo deposita nessa santa. Vamos conhecer um pouquinho da sua história. Rita nasceu por volta do ano de 1381 em Rocca Porena, uma aldeia situada na prefeitura de Cássia, na província de Perúgia, filha de Antônio Lotti e Camata Ferri. Os seus pais eram pessoas de fé e a situação econômica não era das melhores, mas decorosa e tranquila. A história de Santa Rita foi repleta de eventos extraordinários e um destes se mostrou na sua infância. São situações que a tradição dos cristãos quis expressar a missão e vocação dela. A criança, talvez deixada por alguns minutos sozinha em uma cesta na roça, enquanto seus pais trabalhavam na terra, foi circundada de um enxame de abelhas. Estes insetos recobriram a menina, mas estranhamente não a picaram. Uma pessoa, que nós chamamos um caipira, que no mesmo momento havia ferido a mão com a enxada e estava correndo para ir curar-se, passou na frente da cesta onde estava deixada a Rita, viu as abelhas que rodeavam a criança, começou a mandá-las embora e, com grande estupor, à medida que movia o braço, a ferida se cicatrizava completamente. Rita teria desejado ser monja, todavia, ainda jovem, aos 13 anos, já os pais, já idosos, a prometeram em casamento a Paulo Ferdinando Mancini, um homem conhecido pelo seu caráter brutal. Santa Rita, habituada ao dever, não opôs resistência e se casou com um jovem oficial que comandava a guarnição de Collegiacone, presumivelmente entre os 17 e 18 anos ele devia ter, isto é, em torno aos anos 1387 e 1388. Do casamento entre Rita e Paulo, nasceram 2 filhos gêmeos, Gian Giacomo Antônio e Paulo Maria, que tiveram todo o amor, a ternura e os cuidados da mãe. Rita conseguiu, com seu doce amor e tanta paciência, transformar o caráter do marido, fazendo-o ser um pouco mais dócil. Tiveram 2 filhos e ela buscou educá-los na fé e no amor. Porém, eles foram influenciados pelo pai, que antes de se casar se apresentava com uma boa índole, mas depois se mostrou fanfarrão, traidor, entregue aos vícios, e seus filhos o acompanharam. Rita, então, chorava, orava, intercedia e sempre dava bom exemplo a eles. E passou por um grande sofrimento ao ver o marido assassinado e ao descobrir depois que os 2 filhos pensavam em vingar a morte do pai. Com um amor heróico por suas almas, ela suplicou a Deus que os levasse antes que cometessem esse grave pecado. Pouco mais tarde, os 2 rapazes morreram depois de preparar-se para o encontro com Deus. Sem o marido e os filhos, Santa Rita entregou-se à oração, à penitência e obras de caridade, e tentou ser admitida no convento agostiniano em Cássia, fato que foi recusado no início. No entanto, ela não desistiu e manteve-se em oração, pedindo intercessão de seus 3 santos patronos, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolas de Tolentino, e milagrosamente foi aceita no convento. Isso aconteceu por volta
de 1441. Seu refúgio era Jesus Cristo. A santa de hoje viveu os impossíveis de sua vida, se refugiando no Senhor. Rita quis ser religiosa. Já era uma esposa santa, tornou-se uma viúva santa e depois uma religiosa exemplar. Ela recebeu um estigma na testa que a fez sofrer muito devido à humilhação que sentia, pois cheirava mal e incomodava os outros. Por isso, teve que viver resguardada. Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis e do perdão, deixou-nos um legado de fé e perseverança, transmitido por sua vida de amor ao próximo e ao Senhor. Dedicada a Cristo e seus ensinamentos, foi seu instrumento para a realização de muitos milagres. Por sua devoção e espiritualidade, recebeu o estigma que acompanhou durante toda a vida e lhe permitiu compartilhar com Jesus as dores de sua paixão. Santa Rita, modelo de humildade e bondade, viveu o Evangelho a tal extremo que foi capaz de perdoar os assassinos de seu marido e de orar por eles. Conheçamos, nestes tempos de individualismo e guerras, a história daquela que praticou e defendeu o amor, o maior ensinamento do Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para Rita, os últimos 15 anos de sua vida foram de sofrimento sem trégua. A sua perseverança na oração a levava a passar até 15 dias correntes na sua cela sem falar com ninguém senão com Deus. Além do mais, usava também o cilício, que lhe dava tanto sofrimento, submetia o seu corpo a muitas mortificações. Dormia no chão até que se adoentou e assim ficou até os últimos anos da sua vida. 5 meses antes da morte de Rita, um dia de inverno com a temperatura rígida e um manto de neve cobria tudo, uma parente lhe foi visitar e antes de ir embora, perguntou à santa se ela desejava alguma coisa. Rita respondeu que teria desejado uma rosa da sua horta. Quando voltou à Roca Porena, sua terra, a parente foi à horta e grande foi a sua surpresa quando viu uma belíssima rosa. Ela a colheu e a levou a Rita. Assim Santa Rita foi denominada a Santa da Rosa e dos Impossíveis. Santa Rita, antes de fechar os olhos para sempre, teve a visão de Jesus e da Virgem Maria que a convidavam no paraíso. Uma monja viu a sua alma subir ao céu acompanhada de anjos e contemporaneamente os sinos da igreja começaram a tocar sozinhos, enquanto um perfume suavíssimo se espalhou por todo o mosteiro e no seu quarto viram uma luz luminosa como se fosse entrado o sol. Era dia 22 de maio de 1447. Santa Rita de Cássia foi beatificada 180 anos depois de sua subida aos céus e proclamada santa após 453 anos da sua morte. A primeira igreja dedicada a Santa Rita, aqui no Brasil, erigida no Rio de Janeiro, foi em 1710. A sua igreja, no centro da cidade, é um importante centro de evangelização. Depois dela, surgiram muitas outras paróquias, comunidades, dioceses que têm Santa Rita como padroeira, a santa das causas impossíveis. Então, que Santa Rita nos abençoe, nos proteja, interceda junto de Jesus por nós. Santa Rita, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita, abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.